Olha esses lugares que estão vazios aí, tá vendo? Olha para frente, para trás, para o lado. Alguns desses lugares pertencem aos adolescentes que logo saíram. Mas a maioria deles pertence àquelas pessoas que Deus quer trazer para a igreja, mas a igreja está muito silenciosa lá do lado de fora. A igreja precisa fazer mais barulho. E quando eu falo igreja, eu não estou falando evento de igreja. Eu estou falando eu e você como igreja, como membro da igreja. Ide por todo mundo e fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um desafio grandioso para a igreja. É a grande comissão, aliás, é a razão de existir, primordial. A razão primordial da igreja existir é evangelizar. Vocês sabiam disso? Porque a evangelização é a entrega do gospel, do evangelho. E o evangelho são as boas novas que produz o quê? Salvação. Jesus veio a este mundo para quê? Para nos salvar. Ele veio só para falar que ele podia vir? Você acha mesmo que ele veio só para fazer milagre? E curar um enfermo que 10 anos depois, por alguma razão, ou até por morte natural, morreria? Da mesma forma? Ressuscitou Lázaro. Você acha que ele veio só para ressuscitar Lázaro? Lázaro depois morreu. E tantos outros que foram ressuscitados na história bíblica, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, morreram. Então, a principal razão de existência da igreja é o evangelismo. E de um modo geral, nós estamos, quando eu falo de um modo geral, não estou falando da Igreja Nova Esperança apenas, mas eu estou falando de igrejas de um modo geral, estão sendo muito falhas no que diz respeito ao evangelismo. E quando isso acontece, a igreja esfria. Uma das marcas, ou talvez a principal, são pelo menos duas principais marcas de uma igreja viva, ou de uma igreja avivada. A primeira é que há quebrantamento e confissão de pecados. Quando a igreja está fria, ela não se importa com o pecado mais. Quando a igreja não está vivendo o propósito que Deus colocou diante dela, a missão que Deus colocou diante dela, é porque ela está fria. E esse tempo de frieza não é o frio bom, lá de Laodiceia, não. Essa frieza é a frieza do coração, é a frieza da alma, é a frieza no que diz respeito a se envolver com Deus e com as coisas de Deus. Quando nos tornamos assim, frios e secos, nós estamos mais abertos para o pecado. Nós nos tornamos doutores em Bíblia, conhecemos de Gênesis, Apocalipse, 39 do Velho, 27 do Novo, decoramos versículos, até ensinamos os nossos filhos, mas não praticamos. Então, e quando nós não praticamos, nós estamos em pecado. Porque pecar é fazer o que não pode ser feito e deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Não Igreja Nova Esperança apenas, mas eu não posso excluir a Igreja Nova Esperança. Nós precisamos de um avivamento nos dias de hoje. Nós precisamos do mover do Espírito Santo. Quando nós estamos acomodados, frios, secos no nosso coração, nós precisamos do sopro do Espírito Santo novamente. O salmista, no Salmo de número 80, versículo 18, diz assim: reaviva-nos, Senhor, e então invocaremos o teu nome. Invocaremos o teu nome. Uma segunda evidência de uma igreja avivada é exatamente o envolvimento da igreja com missões. Uma igreja
avivada, uma igreja que não está fria. Gente, eu não estou falando, se a gente pensar aqui, na hora do louvor, por exemplo, ninguém vai entrar aqui e falar que essa igreja é fria, né? A igreja está pegando fogo, né? Eu não estou falando dessas coisas, está tudo muito lindo, e eu falei isso aqui na sexta-feira na reunião de oração, mas eu explico. Uma segunda evidência é o quê? É missões, é evangelismo. Quando uma igreja está avivada, os seus membros se interessam por missões, querem entender onde é que a palavra não chegou, para que possa ir até lá pregar, quer evangelizar o vizinho que você sabe que não conhece a Deus, que tem uma vida espiritual consagrada a demônios, etc. e tal. Então esse desejo natural, todas as vezes que há um mover do Espírito Santo e a igreja confessa os seus pecados e começa a clamar a Deus, não para ganhar um carro novo, não para ganhar um marido novo, marido é um só, né, gente? Esposa, não, para ganhar nada, começa a buscar a Deus simplesmente pelo fato de que Deus, Ele é o Criador, e nós fomos chamados para viver com Deus, para experimentar dEle, para ter intimidade com Ele, para ouvir Ele falar conosco no nosso dia a dia. Olha, hoje tem que fazer isso, Deucleide, não pode ficar mais calado, é hora de começar a dar o seu testemunho, que doeu, que machucou, mas Deus transformou a dor em serviço para a glória dEle. Hoje a Fundação Sara existe. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa necessidade de buscar a Deus e ouvir de Deus o que Ele tem para nos falar, para que nós possamos viver para Ele e com Ele e não para nós mesmos. Quando os nossos olhos estão focados nas coisas deste mundo, e as coisas deste mundo, agora eu estou falando de necessidades materiais, eu não estou falando dos valores deste mundo, estou falando das coisas deste mundo, que eu vou dizer, que são boas, que não são pecaminosas. Sabe por que elas são boas? Sabe por que elas não são pecaminosas? Sabe por que ela até alegra o nosso coração? O que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. E o quê? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se fossem boas, não seriam acrescentadas. Se fossem pecaminosas, Deus não colocaria essas coisas na nossa vida. O problema é quando nós invertemos, e presta atenção, se a gente fizer uma lista de prioridade, a gente não prioriza nada, porque prioridade é uma coisa só. E essa é a pergunta, é o ponto, qual é a prioridade da sua vida? Enquanto a prioridade da sua vida não for servir a Deus, na sua igreja, contribuindo com as necessidades da igreja, abençoando missionários ou saindo em missões, certamente a sua vida com Deus não está toda correta. Porque você colocou no lugar de Deus coisas que você julga serem mais importantes do que o próprio Deus. E Deus colocou isso no meu coração, porque nós estamos aqui, tivemos essa semana, a primeira semana de oração da igreja, e que eu me lembre desde muito tempo atrás, né? Isso nasceu no coração do Renan, confirmou-se no meu coração, porque eu andei pregando sobre isso, aqui falando sobre avivamento, citando alguns heróis da fé, e veio o retrato da nossa igreja. Olha só que coisa legal, nós temos aqui pessoas que dão dízimo com fidelidade, nós temos pessoas aqui que dão ofertas generosas que fazem muita diferença. Sabe aquela semana que cai uma oferta generosa que salvou a contabilidade da igreja, as finanças da igreja? Tem pessoas assim. Basta eu abrir a minha boca e falar, vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos esticar uma grama artificial. Olha a lindeza que está o nosso backyard. Todo dia, toda semana eu estou aqui na igreja, eu faço questão de ir lá, eu fico olhando assim, que coisa mais linda.
Né? E quem fez? Vocês, irmãos e irmãs da igreja. Isso é bom? Isso é maravilhoso. Mostra que nós temos compromisso com a nossa igreja local. Agora, é claro que eu preciso puxar a orelha, né? É claro que eu vou puxar a orelha. Porque quando a gente fala em oração, ou numa semana de oração, pouquíssimas pessoas têm interesse em participar. Isso tanto denuncia o momento, e aí não é um momento prático, de nos ajuntarmos para fazermos algumas coisas, mas o momento espiritual em que nós estamos vivendo, e a maneira como nós lidamos com a oração. Ah, pastor, mas eu orei em casa. Que bom, meu irmão. Ah, eu orei também no carro, quando eu estava indo para o trabalho. Que bom, meu irmão. Valeu? Valeu. Valeu. Um dos mitos da oração é que ela precisa ser feita num determinado lugar. Por exemplo, eu tenho que ir ao monte orar. Não, mas Jesus orava ao monte, então eu vou orar no monte. Porque se não for no monte, não vai ser atendida. Mentira. Mentira. Jesus fala, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Opa, tem que ser reunião de oração que nem foi essa semana, pastor? Ou seja, tem que ser obrigatoriamente 2 ou mais pessoas? Não. Para orar, não. Quando Jesus manda você entrar no teu quarto, está falando de uma oração onde só tem você. Ah, mas a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei também. Ué, e quando você está sozinho trabalhando, Deus não está contigo? Quando você está sozinho lendo a Bíblia em casa, Deus não está contigo? Aquele texto não é confirmação da presença de Deus em reunião de oração frustrada, não, gente. Porque frustrada, a gente marca com aquela alegria, o povo vai vir com sede de orar, chega lá, 2. Né? Às vezes é o pastor com a mulher do pastor, às vezes é só o pastor, às vezes é só o ministro de louvor. Né? 2, e aí Deus não está presente? Deus não está presente? Deus está presente, não é a quantidade, isso é mito, né? E a gente poderia ficar falando sobre outros mitos aqui, mas eu queria dizer que nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais Deus em oração. Eu quero desafiar você essa semana. Lembre-se de uma coisa, você que não participou da reunião de oração, você deve ter sido muito abençoado essa semana, porque nós oramos demais pela tua vida. Vocês não sentiram o ouvido coçar, não? Não? Teve gente que foi abençoada essa semana, alguma coisa boa assim? Foi ou não foi? Aconteceu uma coisa, estou falando uma coisa concreta assim, né? Então, nós oramos muito, quem veio orou muito. Sabe, não teve louvor, não teve pregação. No primeiro dia, eu e Renan aqui sozinho pela manhã, eu olhei para o Renan, fiquei pensando assim, gente, 1 hora de oração. O que eu vou falar? O que eu tanto tenho para falar? De repente, a gente está aqui, um caminha dali, o outro caminha dali, um dá um gritinho daqui, um vai dando um gritinho dali. Deus vai colocando na mente da gente, Espírito Santo que habita em nós, vai trazendo situações, pessoas. É por isso que eu disse, nós oramos muito por vocês. Vocês que estão chegando na igreja agora e que estão há pouco tempo nos Estados Unidos, Deus vai fazer a obra tremenda, não se preocupem, tá bom? Mas para de pegar carona na oração dos outros, ok? Né? Uma irmã chegou sexta-feira, que foi o último encontro aqui, ela chegou, a primeira coisa que ela falou, hoje eu vou trazer um pedido de oração, eu tenho um pedido para fazer. Eu falei assim, ninguém vai pedir nada, porque nós não viemos aqui para pedir para os irmãos orarem por nós, nós viemos aqui para orar. Então você vai levantar no teu lugar, abrir a tua boca e você vai orar, e nós vamos ouvir a tua oração, e nós vamos clamar junto com você, porque é isso. Um mito que existe na oração é que existe oração poderosa. Sabe o que é isso? Pastor, estou precisando que você faça uma oração por mim hoje, mas assim, pastor, tem que ser aquela oração do poder. Se não for do poder, não adianta, porque aí eu mesmo faço, né? Primeiro, coloca o pastor numa situação que não é dele, numa posição que não é dele, porque o pastor não tem poder, quem tem poder é o Deus que o pastor prega, né? Segundo,
se autocoloca num lugar de miserável na presença de Deus. A Bíblia diz, doutrina do sacerdócio universal. O que é isso? Deus ouve a tua oração. Para de ficar mendigando oração, pensando que existem pessoas que vão ser ouvidas, enquanto você não vai ser ouvido. Você não está sendo ouvido porque você não tem orado. Você não tem presenciado a resposta de Deus se você não estiver dobrando os teus joelhos e orando. Porque é impossível que alguém que tenha sido lavado no sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito Santo de Deus, dobre o seu joelho, fale com Deus e fique sem resposta. Porque se nós entendermos que isso está acontecendo, Deus é mentiroso e a palavra de Deus não é verdadeira. Eu não estou nervoso não. Eu quero que você saia daqui com essa convicção, gente. Com essa convicção. Deus nos fez filhos. E quando Ele fala das necessidades que serão acrescentadas, Ele vai dizer, presta atenção, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará àqueles que lhe pedirem. Estamos pedindo? Ou estamos negligenciando? Então, irmão, a gente tem um poder nas nossas mãos, que é o poder de Deus diante das nossas orações. Diante das nossas orações. Eu queria que vocês orassem essa semana. Hoje é o início da semana da paixão. Eu ia falar sobre isso, por isso que eu li o texto de Mateus 21, quando Jesus entra em Jerusalém. Apenas uma reflexão ali. Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão o acompanha e começa a clamar, Hosana, Hosana, que é aquele que salva, salva-nos, reconhecendo nele, em Jesus, a salvação. Quando perguntam quem ele é, vai falar que ele é o profeta de Nazaré. O texto vai mencionar ele como rei. Então, nós temos uma revelação. As pessoas reconhecem e declaram que ele é rei absoluto, que ele é profeta, ele é a própria palavra de Deus. Reconhecem-no como o enviado de Deus para a salvação. Salva-nos, Hosana, é aquele que salva, é aquele que salva. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele se depara com uma cena na casa do Pai, no templo. Ali estavam os mercadores, ali estavam os cambistas, e estes homens corromperam num conluio com os sacerdotes que cuidavam do templo para explorar as pessoas, de modo que as pessoas, ao irem ao templo fazer o sacrifício da adoração, levavam os seus animais, mas eram rejeitados pelos sacerdotes, que inventavam defeitos naqueles animais, para fazer o quê? Para exigir deles comprar os animais que estavam sendo vendidos a preços altíssimos ali no templo. Era extorsão. E os sacerdotes recebiam lucro a partir disso. Algumas pessoas não levavam os animais já de propósito, com a intenção de comprar algo para o sacrifício, mas levavam então dinheiro. Mas os sacerdotes não aceitavam nenhuma moeda com o retrato de deuses pagãos ou de outros reinos, de modo que eles tinham que passar pelo quê? Pela casa de câmbio. Casa de câmbio, ou onde se troca dinheiro, dólar, real. E os cambistas estavam ali também em conluio com os sacerdotes. E ofereciam então a moeda que era aceitável para comprar os animais, mas num preço absurdo, visando lucro. E os sacerdotes aprovavam, porque eles colocavam dinheiro no bolso dele. E Jesus olha para aquilo e fala, o que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Vocês transformaram ela num lugar de mercenários, num lugar de pecaminosidade, de exploração. Diz que transformaram ela, Jesus disse que transformaram em casa de salteadores. Salteadores são literalmente bandidos, que depois de cometer o seu crime ou o seu roubo, se escondia nas cavernas para não serem presos,
Então eles se escondiam. E está dizendo que esses pecadores que roubavam os outros, depois de cometerem os seus crimes, iam se esconder no templo. Olha que absurdo! Ao invés do pecador buscar o templo para ter um encontro com Deus e ser transformado por Deus, ele procura o templo para esconder a sua vida suja e manter-se sujo em todos os lugares. O que significa? Mudou-se o propósito da casa de Deus, que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Oração. Jesus expulsa. E Jesus vai restaurar o verdadeiro sentido. A casa do meu Pai não é lugar onde nós rejeitamos as pessoas que não trazem muito dinheiro para a oferta. Não, a casa do meu Pai é o lugar onde nós acolhemos todos. É um lugar de acolhimento e de transformação. Por isso o texto diz que depois de expulsar aqueles mercadores, aqueles cambistas, ele curou todos os coxos e enfermos. Onde havia a exploração, agora há a misericórdia e a graça de Deus sendo manifestadas. Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Onde havia exclusão, agora até as crianças podem fazer parte, porque elas não faziam parte dos rituais, mas elas estavam o quê? Cantando. Quando a igreja deixa de ser o propósito que Deus criou para ela ser, ela vai ser contaminada pelo pecado, ela vai se tornar fria, ela vai se tornar seca, ela não vai cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Mas quando há o avivamento, quando há a restauração, ela passa a ser um lugar onde acolhe pessoas enfermas no corpo, enfermas na alma, enfermas na mente, e o mesmo poder que curou aqueles naquele dia em Jerusalém, age por meio da igreja, age por meio daqueles que oram, age por meio daqueles que clamam, e essas pessoas são curadas. Por quê? Porque não é a extorsão mais, não é a corrupção mais, mas é a misericórdia e a graça. A igreja é lugar de misericórdia e graça e de transformação, não pelo nosso poder, mas pelo poder de Deus. E quando a igreja volta a ser o que ela precisa ser, flui o verdadeiro louvor. Não é só a técnica que nos interessa, não é só a beleza do nosso santuário, a qualidade do nosso som, né? A cadeira confortável. Quando nós falamos de vida com Deus, nós estamos falando de coisa que flui do coração, e quando aquele lugar foi limpo por Deus, por Jesus, que o expulsou aquelas pessoas, as crianças chegam e entregam ao Senhor o verdadeiro louvor. E aí eu me lembro da conversa de Jesus com aquela mulher: onde que adoraremos? Mas vem a hora, responde ele, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, eu não estou dizendo que não, mas deixa eu explicar uma coisinha que eu ouvi do reverendo Hernandes Dias essa semana. Ele dando um testemunho, ele falou o seguinte, que ele viaja muito, né, em muitas igrejas pregando, e uma pergunta muito comum que fazem a ele é a seguinte: pastor, como você vê a igreja brasileira hoje? Como está a sua igreja local? E aí ele disse que ele responde dessa maneira: a igreja está muito bem. A igreja está mais ou menos. A igreja está muito ruim. Sabe por quê? Ele explica. Porque dentro de uma igreja como a nossa, pode ter gente que diante de Deus está muito bem. Dentro dessa mesma comunidade, dessa mesma igreja, gente que vem todo domingo, pode ter gente que está mais ou menos na caminhada com o Senhor. Mas pior, dentro de uma mesma igreja, pode ter gente que está muito
muito ruim diante de Deus. Já não está frio, está congelado. Que o Senhor avive a nossa igreja. Que nós possamos entender essa palavra da grandeza de Jesus, da beleza deste lugar e dessas pessoas que somos. Que nós sejamos essas pessoas que podem bater no peito, mas não para se vangloriar, para dizer: Pai, ser propício a mim, pecador, mas ao mesmo tempo dizer obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, porque eu tenho experimentado cada dia mais da tua presença e da tua bênção na minha vida. Amém, irmãos?